Então vamos lá. Isso aqui é um resumo do livrinho de Okasha, que é o melhor primer em filosofia da ciência que eu conheço. Agora, o próximo assunto, o próximo capítulo, resumo e um ou outro comentário sobre explicações científicas. O que é a explicação científica? E o modelo mais influente ainda hoje é a chamada lei da cobertura de Hempel. A explicação é dedutiva. As premissas precisam ser verdadeiras e deve ter, além dentro das premissas, uma lei geral, e também deve haver um apelo, ou possivelmente um apelo a fatos particulares. Por exemplo, a planta do meu estúdio morreu. Por quê? É porque não foi aguada, isso é um fato particular, ela não foi aguada, e porque as plantas precisam ser aguadas. Ou então, a planta do meu estúdio morreu, em algo mais sofisticado, porque o meu estúdio quase não tem luz. E isso é um fato. O meu estúdio ficou sem luz. Eu saí, viajei. E, além disso, existem duas leis ou princípios da ciência, que a luz do sol é necessária para a fotossíntese, primeiro, e segundo, que sem a fotossíntese as plantas não podem produzir os carboidratos que são necessários para que elas se mantenham vivas. Então, se você juntar essas duas leis, junto com o fato de que o meu estúdio ficou sem luz, você tem a explicação do fato de que a minha planta morreu. Então, eu quero explicar. O explicando está aqui embaixo. A planta morreu. E o explicans é isso aqui. Conjunto de leis e fatos, circunstâncias particulares. Então, dadas as duas leis e o fato particular, nós temos a explicação da morte da planta. E essa é a estrutura geral da lei de cobertura. O que cobre é a lei geral. Nós temos a lei geral, ou leis gerais, fatos particulares, que vão explicar os fenômenos. O fenômeno a ser explicado é chamado de explanando, aqui embaixo, enquanto que a explicação, aqui em cima, é chamada de explanas. Só terminologia. O explanando pode ser particular ou geral. No exemplo dado por Okasha, a planta que morreu, ele é particular, mas pode ser alguma coisa geral. Você pode ter o geral explicando o geral. Outro exemplo é a explicação da órbita elíptica dos planetas pelas leis de Newton. Nem todos os casos são claramente explicados pela lei de cobertura. O exemplo de Okasha, o aumento da poluição em Atenas se deveu ao aumento da queima doméstica de madeira. Olhando assim, não parece ter nada a ver com a lei de cobertura. Mas nós podemos grosseiramente estabelecer generalizações, como a fumaça de madeiras de lareiras, sem vento na cidade, causa poluição. Então, você pode adequar isso ao modelo de Hempel. Mais ou menos. Isso ficaria uma explicação um pouco artificial, mas correta. Uma conclusão interessante de Hempel é de que explanação, explicação e previsão são estruturalmente simétricas. Se eu prevejo um evento em T1, eu faço algo similar ao explicá-lo no tempo 2. No tempo 2, eu explico T1. Eu explico algo que ocorre após T1. Agora, eu posso prever o evento que ocorrerá
junto com T1 ou após T1, antes de T1, em T0. Então toda explicação científica é potencialmente uma predição. Se eu fechar as janelas do meu estúdio, as plantas morrerão, porque elas precisarão de luz para realizarem fotossíntese. No entanto, existem problemas. Um deles é o de que se X explica Y, isso não significa que Y explica X. A explicação é assimétrica. Mas o modelo de Hempel não justifica essa simetria. Não explica por que ele é assimétrico. Por exemplo, eu posso, a partir das leis, o exemplo dado por Okacha, eu posso, a partir das leis da geometria e da trajetória retilínea da luz e da altura de um poste e do ângulo de incidência, aqui está a fonte de luz, calcular o tamanho da sombra. Isso explicaria o tamanho da sombra. Mas eu não posso, a partir do tamanho da sombra, explicar a altura do objeto. Eu posso, a partir do tamanho da sombra, determinar a altura do objeto, mas isso não serve como explicação. Afinal, a altura do objeto deve ser explicada por outras razões. Por exemplo, se é um poste de luz, ele deve ser alto o suficiente para não estar ao alcance das pessoas. A altura deve ter sido convencionada por alguma autoridade, etc. Então, essa seria a verdadeira explicação. Isso não tem nada a ver com a sombra. E também não posso prever a altura, prever pela sombra a altura do poste. Melhor dizendo, a altura que ele deveria ter. Do mesmo modo, eu não posso, um exemplo mais simples, com base no fato de a planta morrer, explicar a razão de o meu estúdio não ter luz. Compare os casos mais simples. Você quer explicar por que a planta morreu. Por quê? As plantas precisam de água para viver, isso é o princípio geral. E segundo, essa planta não foi aguada, e por isso ela morreu. Então, essa seria a explicação. Agora, se eu inverter isso e dizer que plantas precisam de água para viver e constatar que essa planta morreu, eu não estou explicando que essa planta não foi aguada. Ela pode ter morrido por uma porção de outras razões. Então, essa planta não foi aguada não pode ser explicado pela conjunção de que plantas precisam de água para viver e essa planta morreu. Outro problema é da irrelevância. Imagine que uma criança de 5 anos está no hospital e ela nota que as pessoas na sala de espera estão todas grávidas, com exceção de João. A criança pergunta ao médico por que João não está grávido. O médico é um discípulo de Hempel e ele responde: João tem tomado pílulas anti-gravidez por vários anos. E a pílula anti-gravidez impede a gravidez. Suponho que realmente isso seja verdade. Por alguma razão, João tenha tomado isso. Parece que essa resposta satisfaz o modelo da lei de cobertura. João não está grávido, porque a explicação: João tem tomado pílulas anti-gravidez por vários anos, e isso impede a gravidez. Agora, em detalhes, a pílula anti-gravidez impede a pessoa de engravidar. Lei geral, João tem tomado pílula anti-gravidez por vários anos. É um fato particular. Portanto, isso explica por que João não está grávido. Isso aí seria o explicans daquilo que eu quero explicar. Mas isso aí não funciona. O problema é que essa não é a explicação desejada. A razão pela qual João não está grávido é que ele é um homem. Os outros que estavam lá esperando o consultório eram todas mulheres grávidas. Mas a explicação acima satisfaz perfeitamente a lei de cobertura, a partir da lei geral de que as pessoas tomam a pílula não ficam grávidas. A informação considerada não é relevante.
a lei de cobertura não nos mostra como selecionar qual é a informação relevante, o que é crucial na explicação científica. A alternativa que o Caixa considera é a alternativa causal. Na maioria dos casos, explicar um fenômeno é dizer o que o causa. Exemplo, explicar a queda do avião é expor a sua causa. E aqui não há uma relação causal entre tomar a pílula e o fato de João não estar grávido. Note que geralmente a lei de cobertura é uma lei causal, o que em parte identifica as explicações através da lei de cobertura com uma explicação causal. Então você teria que adicionar a causalidade ao esquema. Uma vantagem é que explica a assimetria no exemplo da sombra. A altura do poste é um fator causal com respeito à sombra que ele produz, mas a sombra não é um fator causal com relação à altura do poste, e por isso não tem poder explicativo. Então o ponto é que a explicação é uma relação assimétrica. Se A explica B, isso não quer dizer que B explica A. E a relação causal também é assimétrica. Se A causa B, isso não quer dizer que B causa A. Então considere o caso da planta que cresceu porque foi aguada, mas ela não foi aguada porque cresceu. Uma vantagem é que isso explica a assimetria no exemplo da sombra. A altura do poste é um fator causal com respeito à sua sombra, mas a sombra não é causa da altura do poste. E também no caso da pílula antigravidez, ela não é causa de João não estar grávido. Há, contudo, casos que ficam mal explicados, diz ele, pela relação causal. Esse é o caso das identificações teoréticas. Por exemplo, água é H2O. A temperatura nos gases é a energia cinética molecular média. Parece que quando se descobriu que a água era H2O, se explicou que era água. Parece que quando se descobriu que a temperatura explicou o que era água. Parece que quando se descobriu que a temperatura dos gases era a sua energia cinética molecular média, se explicou também o que era a temperatura nos gases. Mas essas explicações não são causais. Agora, será que são explicações realmente? Serão ou um tipo muito especial de explicação, ou elucidação, ou esclarecimento, decomposição? Não sei. É um erro pensar que a estrutura química da água causa as suas propriedades aparentes. Esse não é um uso próprio da palavra causa. Melhor talvez dizer que a estrutura química é o constituinte fundamentador das propriedades fenomenais. Não sei. A energia cinética molecular média também não é a causa da temperatura. Talvez seja melhor dizer que é aquilo que constitui o fenômeno do calor nos gases. Mas isso eu também não sei qual seria o melhor encaminhamento da questão. Agora, próxima questão. Pode a ciência explicar tudo? O Caixa considera questões insuficientemente explicadas, como o da origem da vida. Existem teorias, mas a coisa não anda. Nós temos a teoria de Oparin de 1924, de que primeiro teriam se formado coacervados, que são aglomerados de moléculas proteicas envolvidas por água. E isso pode acontecer na natureza. Acredita-se que a vida teria origem a partir desses coacervados. Porque na Terra primitiva nós tínhamos um caldo quente de substâncias próximos a vulcões, com chuvas e nuvens e raios e fagulhas elétricas, e esse caldo poderia produzir coacervados e, quem sabe,
no final das contas, algo capaz de se reproduzir, se duplicar como o DNA. Mas nada disso foi comprovado. Miller e Urey, em 1953, eles fizeram uma experiência importante. Eles simularam as condições da Terra primitiva, com fagulhas elétricas, né, equivalentes aos raios, água e uma porção de substâncias inorgânicas no laboratório, e disso resultou a produção de aminoácidos, que são as primeiras moléculas orgânicas, que juntos podem formar proteínas, etc. Ora, e quem sabe DNA é constituído de aminoácidos. Bom, mas não se foi além disso. Até hoje não se conseguiu se reproduzir no laboratório algo que produzisse DNA, RNA, que são a espécie de molécula capaz de se duplicar e que é fundamental para a vida. Agora, questões não explicadas da ciência não significa que elas não possam ser explicadas. Espera-se que mais cedo ou mais tarde nós consigamos explicar como a vida nasceu, surgiu na Terra. Um outro exemplo dado aqui é a síndrome de Asperger. Uma característica das pessoas com síndrome de Asperger, que é usual, é que elas não têm boa memória para nomes próprios. Agora, não há uma explicação para isso. Sabe-se que é um fato. O que é a síndrome de Asperger? É uma curiosidade, porque é uma síndrome complexa que tem interesse até em filosofia da mente. Esse senhor aí, o senhor Asperger, Hans Asperger, na Viena, durante a Segunda Guerra, ele encontrou uma espécie de autismo que ele chamava de psicopatia autista, que era um autismo em que a criança falava e parecia querer se comportar como se fosse um adulto sabichão. E essas crianças tinham certas características. Uma é a falta de sociabilidade, ou uma inadequação social clara. Elas quase não tinham amigos, e se tinham, era por pouco tempo. A segunda característica eram interesses obsessivos, interesse por coleção de borboletas, por carros, por isso e aquilo. Mas elas não eram como o autista, que é uma pessoa totalmente associal e que não aprende a linguagem e que não acaba sendo internada porque os pais não conseguem suportar o tratamento contínuo, 24 horas por dia, necessário para essa assistência necessária para uma criança autista ou um adulto autista. Isso é o autismo grave. Essa descoberta da síndrome por Asperger, Hans Asperger, ela desapareceu, ela ficou restrita ao mundo de língua alemã e não se universalizou. Mas 1992, por aí, eu não sei, os americanos descobriram os artigos de Asperger e deram publicidade a isso, e começou-se um estudo sério e organizado da comunidade científica sobre a síndrome de Asperger, melhor dizendo, autismo leve. Então se descobriu que existia o autismo profundo, aqueles casos
em que a pessoa não aprende a falar, não aprende a reconhecer sequer a mãe, ou reconhece sim, mas não muito mais do que isso. A pessoa não se veste sozinha, é completamente fora do mundo real, não tem medo de perigos, ela atravessa, se soltar, a criança atravessa a rua, ela não percebe o mundo real. E autismo profundo, você tem o autismo leve, Asperger, seria aquele autismo em que a falta, a ausência de habilidades sociais não é tão grande. E você tem o padrão normotípico das pessoas com habilidades sociais normais. Quando nós temos o autismo leve, a criança ela se sociabiliza insuficientemente e inadequadamente. Ela é capaz de entrar na escola, aprender a ler, falar, se comunicar, ter acesso ao mundo da cultura, mas ela diz o que não é para dizer e não diz o que é para dizer. É socialmente inadequado. E por isso não faz amigos, é uma criança que é separada das outras. Agora, o que eu poderia dizer sobre isso é que há uma razão biológica, evolucionária, para a existência do autismo. É que numa sociedade nós precisamos de diversidade social. Nós precisamos as pessoas normotípicas, que serviriam para assistentes sociais, psicólogos, sei lá o quê, e nós precisamos aquela pessoa não tão sociável, que serve para engenharia, matemática, e vai lá trabalhar no Vale do Silício, programando computadores. E essas pessoas têm alguma disposição, ou falta de disposições sociais. Isso aí é um problema neurológico, o problema, não tanto o problema, por falta de neurônios espelhos, mas isso não precisa ser considerado aqui. Agora, você tem o caso do autismo profundo, e uma característica, tanto do autismo profundo como Asperger, se vocês querem algo que identifique, é a dificuldade que eles têm de fixar nos olhos do interlocutor, olhar nos olhos. Por quê? Nós temos uma disposição genética, nós nascemos, a pessoa do padrão normotípico, ela nasce com a disposição genética de olhar para os olhos da mãe e das outras pessoas para ler os traços, as expressões fisionômicas. Mas o autista não tem essa capacidade de ler expressões fisionômicas, então não há nem essa disposição para olhar para os olhos. Isso foi provado em crianças autistas. Quando a mãe chama, elas não olham necessariamente para os olhos da mãe. Então, é um problema basicamente neurológico. A leitura de expressões faciais, no caso da síndrome de Asperger, do autismo leve, ela é aprendida a duras penas, através da tentativa e erro. E será sempre, digamos, mais lenta do que a pessoa que tem a disposição inata. E é comum entre acadêmicos nós encontrarmos pessoas com algum elemento autista, inclusive filósofos. Há um estudo de um médico sueco em que ele considera que Wittgenstein tinha uma síndrome de Asperger, autismo leve, além de ser homossexual. E um outro exemplo clássico é Isaac Newton, que passou 13 anos lá em Cambridge, pesquisando sem fazer um amigo. Ele tinha um assistente de laboratório. E Asperger nota que todo o cientista e todo artista deve possuir uma gota de autismo para se
diferenciar e para se concentrar em si mesmo, produzindo algo próprio. E eu adicionaria todo filósofo. Inclusive o próprio Hans Asperger, que tinha síndrome de Asperger. E por isso ele não divulgou os resultados do seu estudo. Bom, isso é um adendo. É perfeitamente razoável pensar que um dia nós teremos uma resposta científica para todas essas questões melhores. Agora, é mais difícil saber se a ciência responderá todas as nossas questões. Isso parece até logicamente impossível. Para responder alguma coisa, nós precisamos sempre invocar uma outra coisa. E assim sucessivamente. Por exemplo, a lei da gravitação universal. Você explica a gravitação, a gravidade, através da lei da gravitação. A gravitação, a força gravitacional é G multiplicado pela multiplicação das massas do corpo sobre a raiz quadrada da distância. Agora, qual a explicação dessa lei? Não tem. Isso aí Newton considerava um princípio fundamental. E assim com outras leis da física. Nós sempre acabamos terminando com princípios fundamentais que carecem de explicação, ou nós podemos postular que eles não precisam de explicação, a não ser que seja necessário uma teoria da qual ele decorra. Então, há filósofos que também pensam que há coisas para as quais não temos explicação. Isso é mais do que o que nós dissemos anteriormente. Não são leis científicas, mas coisas. Por exemplo, a consciência não teria explicação. Nós somos seres capazes de sentir e pensar, seres sencientes. Mas o que é essa consciência, essa capacidade de sentir e pensar de certos seres vivos? Alguns dizem que mesmo que a neurociência avance, o sentimento que temos ao assistir um filme de terror não será explicado pelo comportamento neuronal. Por exemplo, o gosto do sorvete não será explicado por alguém lamber o seu cérebro. Não vai sentir o gosto do sorvete. É o qualia. Os qualia são irredutíveis. É o tema de um famoso artigo chamado Como é ser como um morcego. Nós não podemos saber como é ser uma pessoa que se orienta por ecolocação. Embora exista um caso de um cego que andava de patinete ou coisa assim e conseguiu aprender a se orientar por ecolocação. Ele emitia certos sons que batiam nas paredes, ele ouvia e assim ele se desviava dos objetos. Não é tão impossível quanto pensava Nagel, o autor desse artigo. Misterianistas, são filósofos como McKean, que acham que há problemas que somos incapazes de resolver simplesmente porque as suas respostas se encontram além de nossas possibilidades cognitivas. Essa é a hipótese de McKean do fechamento cognitivo, cognitive closure. Nós temos limitações na nossa capacidade de responder as questões. E os grandes problemas da filosofia tradicional, como o problema da indução, o problema da percepção do mundo externo, ou o problema da mente-corpo ou da consciência, são problemas tão difíceis que estão além de nossa capacidade de respondê-los. É melhor desistirmos e irmos fazer uma coisa mais fácil. Isso é derrotismo e minha opinião. Agora, isso é o que pensa também John Searle. Ele acha que, assim como a vida era um mistério há 100, 150, 200 anos atrás, e explicado por certos filósofos como a vida exige alguma coisa mais, que é o elan vital. A vida deixou de ser um mistério com o desenvolvimento da bioquímica.
não se pergunta mais qual o mistério da vida, por que a vida, e não antes só a biologia, ou a biologia não, a química. A mesma coisa acontecerá com a consciência quando nós tivermos uma neurociência avançada, talvez daqui a 20, 30, 50, 100 anos, quando as pessoas realmente entenderem como funciona o cérebro humano. Quando isso acontecer, vai se dissipar o mistério da consciência. Explicação e redução. O Kasha observa que cada ciência tem o seu próprio campo de aplicação, mas as ciências particulares têm certa hierarquia. A física é considerada geralmente a ciência mais fundamental. Esse é um outro problema complexo, difícil. E a razão disso é que os objetos das outras ciências são constituídos de partículas como átomos, prótons, quarks, etc., que são objetos de estudo da física. O melhor exemplo dado por Kasha é o da economia. O que ela faz? Ela estuda o comportamento de firmas, consumidores no mercado. Mas o que são consumidores? Eles são seres humanos. Quais são os objetos trocados? São objetos físicos. Agora, seres humanos, firmas são constituídas de seres humanos. O que são seres humanos? São seres vivos. O que são seres vivos? São seres feitos de células. O que são células? Células são feitas de moléculas orgânicas. As moléculas orgânicas são feitas de moléculas inorgânicas. E as moléculas inorgânicas são feitas de átomos. E átomos são objetos de estudo da física. Então, será que não seria possível explicar tudo através só através da física, sem recorrer a mais nada? Parece um absurdo. E talvez seja. Mas fica a questão. Existem duas atitudes consideradas pelo autor. A atitude radical, que todas as ciências podem ser completamente reduzidas à física, só que seria algo estupidamente complexo e, portanto, não seria útil para nós, mas mesmo assim, só com a linguagem da física nós poderíamos explicar tudo, tornando as outras ciências supérfluas, apenas por razões práticas. Nós não podemos fazer essa redução complexa demais para nós. Mas essa dizer, é uma posição extrema. E parece absurdo pensar que a física poderá explicar um dia fenômenos biológicos, sociais e econômicos, porque eles parecem ser largamente autônomos. Eu estou tão certo disso. Digamos que um ser com uma inteligência infinita, que soubesse de todos os dados, ele poderia talvez explicar fenômenos sociais se valendo apenas da física. Agora, a segunda atitude que o Kasha privilegia é de rejeitar essa redução. Nós temos o aparecimento de algo mais. Ele sugere aí a múltipla realizabilidade. Eu não sei se isso resolve alguma coisa. Por exemplo, um cinzeiro pode ser realizado de múltiplas maneiras físicas, como de metal, de plástico, de madeira, diferentes formas e pesos. Então você não tem como definir, parece, o cinzeiro apenas em termos de átomos, organizações de átomos, tipos de átomos. Parece que talvez há algo mais, função, mas porque o neurônio vive mais do que uma célula da epiderme. Os precisos arranjos de átomos devem ser muito diferentes em diferentes células, diz ele. Mas é impossível responder a isso com um enunciado do tipo X é uma célula, equivale a X preenche as condições da microfísica de tal e tal combinação de átomos, ou o que for.
Bom, eu não sei o que dizer sobre isso. E o autor reconhece que nem todos os filósofos estão satisfeitos com essa resposta da múltipla realizabilidade, de modo que o problema permanece. E é um problema que não tem solução fácil. Agora, só uma experiência em pensamento. Supõe que nós temos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Dadas certas condições físicas, eles se unem formando uma molécula de água, a qual já pertence à química e não mais à física. Agora, nesse nível, será que você não pode explicar a formação da molécula de água apenas falando de acontecimentos, fenômenos físicos? Parece que não seria tão difícil assim. E se isso é possível nesse nível básico, por que não em todos os outros níveis? Bom, seria então certo dizer que é apenas por razão de uma imensa simplificação explicativa que nos valemos de categorias constitutivas da ciência que estudam esses níveis superiores. Eu não tenho uma resposta. Está aí um problema filosófico. Eu acho que nós vamos parar por aqui. Isso aí é um quadro de Paul Klee.